Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu trouxe meu namorado Lucas para responder as caixinhas de pergunta que eu postei lá nos stories do meu Instagram. Se você ainda não segue, segue lá, a respeito da nossa viagem para o Japão. Foram muitas perguntas e eu não queria responder sozinha nos stories, então eu pensei, vamos fazer um vídeo para este canal, assim as respostas ficam aqui e vocês e outras pessoas que pesquisarem isso no futuro podem encontrar todas as nossas dicas que a gente tem para dar desse lugar incrível que a gente passou 20 dias. Fomos para Tóquio, Kyoto, Osaka, Hakone e foi muito legal. A gente fez um pouco de tudo, a gente comeu bastante, a gente visitou templos, a gente até andou de kart, ideia desse aqui. E eu quero te perguntar, foi a melhor viagem da sua vida até agora? Foi a melhor viagem da minha vida. Eu tinha algumas expectativas, mas eu acho que tudo o que fizemos lá foi especial, foi perfeito, foi muito massa. Tanto os impactos culturais, históricos, foram incríveis. Então, com certeza, pra mim foi a melhor viagem que eu fiz da minha vida. Com certeza. Pra mim também, sabe? Eu acho que tudo era tão diferente, até o que saiu errado foi bom. Tipo, foi, eu acho que talvez a viagem que a gente teve menos perrengue, assim, que a gente sentiu que teve menos perrengue. Tudo era muito diferente, então, tipo, a gente aprendeu muito durante a viagem, assim, acho que realmente foi uma viagem muito especial. E eu fiquei muito feliz de poder ter soltado os vlogs pra vocês, porque a gente acabou realmente de voltar e todos os vlogs já estão no canal, o que foi muito bacana ter esse timing, assim, e vocês já dando feedback. Obrigada também por todos os comentários que vocês deixaram no vlog. Foi muito legal as visualizações, vocês curtiram bastante, porque... E muita gente falou assim, nossa, vocês parecem muito felizes, mas a gente realmente estava. Nós estávamos, e queria aproveitar também para agradecer a todo mundo que me deixou um parabéns, um feliz aniversário no último vídeo. Muito obrigado pelo tempo, pela dedicação e pelo carinho. Muito obrigado. E obrigada a Nath por ter editado todos os vídeos na velocidade da luz, já que eu fui conseguindo enviar tudo durante a viagem. E eu enviei todos os vídeos, é lógico, usando meu Asus VivoBook S14, que sim, foi comigo pro Japão e tá indo comigo pra todo lugar nos últimos 4 meses, porque ele se tornou meu melhor amigo esse ano. Inclusive, foi ele também que me ajudou a planejar essa viagem dos sonhos e já tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre esse planejamento e falando também como eu usei o Copilot Plus PC, por exemplo, para deixar o meu roteiro redondinho e ainda mais incrível para a gente viver esses quase 20 dias no Japão. O link para assistir o vídeo de planejamento tá aqui na descrição, junto do link para o site da Asus Brasil, onde você pode conferir mais informações sobre esse notebook aqui. Além disso tudo, ele é levinho, super fino e a bateria dura até 27 horas fora da tomada. Perfeito para levar em viagens, trabalhar de cafés, sem se preocupar em encontrar um lugar para carregar. Mas ó, não é só isso, ele também oferece um desempenho impressionante contando com o processador Intel Core Ultra 7 Série 2, ou seja, roda de tudo por aqui. Programa pesado para editar vídeo, foto, até jogar algum jogo se eu quiser. Não esquece, se quiser saber mais, clica no link na descrição. E vamos para a primeira pergunta, essa é para você. Lucas, você não comeu sushi? Eu acho que eu não vi, kkkk. Ia perguntar se é muito diferente dos nossos. Olha, comi bastante sushis. Inclusive, eu comi tanto o de esteira quanto o que o chefe faz na hora pra você. Não só sushi, como os nigiris. Então, sim, é diferente, é muito melhor. Os de esteira em si, eles são baratos e são gostosos, mas eles não são tão especiais quanto aqueles que o chefe preparou na tua frente. Esses são muito bons. O peixe é fresco, o arroz vem quentinho e eu nunca imaginei comer um sushi ou um nigiri com arroz quente e é outra qualidade. Nossa, até salivei agora. É muito bom. Sim, são melhores. Comi demais. Todos os tipos de comida possíveis eu comi. É realmente diferenciado. É diferenciado, com certeza. O Lucas, ele tem uma mania de pedir toda semana, pelo menos uma vez na semana, um sushizinho. Agora, eu falei pra ele, vai ser difícil, vai ser dolorido, né? Vai Você ser pedir difícil. E não ser a mesma coisa. O bom é que agora eu já criei um padrão do tipo assim, eu sei o que é bom, então eu já consigo mais ou menos ali opinar o que é um bom sushi do que um mediano, um ok, Mas sabe? acho que é mais difícil encontrar o bom O por bom, aqui. bom, eu acho. E se eu encontrar vai ser caríssimo, né? É. De quem surgiu a ideia de ir pro Japão? Ou era uma vontade dos dois? Beijos. Eu começo? Eu acho que foi mais sua, né?
Então, gente, foi uma ideia minha, mas eu sempre confesso pra vocês que eu nunca tive vontade direta de ir pro Japão. Então, todas as vezes que eu falava quando criança, adolescente, tava, quero ir pro Japão. Não, porque o que eu vou fazer lá e tal, se eu não entendo nada da cultura, piriri, pororó. E então, eu nunca tive. E aí meio que eu comecei a ficar mais adulto, comecei a consumir esses tipos de conteúdo no YouTube, começou a me despertar interesse, e aí a pergunta, tipo, o que eu vou fazer lá e, tipo, por que não ir pra lá, sabe? E com a ajuda da Mi e da Amanda Flores, Nossa a astróloga. nossa astróloga, cara, eu vou ser bem sincero, gente, eu sou cético. Era. Não, eu ainda sou cético pra muita coisa, mas a parte da astrocartografia foi uma parte que me pegou ali, que eu confesso que gostei bastante do que eu ouvi. Fez diferença. Fez né? diferença pra mim. E eu acho que ouvir coisas boas é bom, né? Mesmo que sejam hipóteses, teorias e tal, eu acho que ouvir coisas boas atraem coisas boas. E o que você ouviu dela? Eu ouvi dela que o meu aniversário no Japão ia ser tão legal quanto todos os outros aniversários que eu teria na minha vida, e que eu deveria passar meu aniversário lá para trazer bons momentos na minha vida, conquistas e tal. Então eu falei, why not? Então vamos pro Japão. Isso foi meio que o que lacrou e finalizou a decisão da gente ir pro Japão. O Lucas já vinha falando há algum tempo, nossa, um dia a gente vai pro Japão, um dia a gente vai pro Japão, mas a gente fala que um dia a gente vai pra Islândia, um dia a gente vai pra Nova Zelândia, um dia a gente vai pra vários lugares. Nunca se materializou, sabe? Mas eu acho que no último ano, principalmente, quando brasileiros não precisam mais de visto pra visitar, muita gente começou a visitar e esse conteúdo vem crescendo e é um destino que tá sendo normalizado, tipo, não é mais aquele bicho de 7 cabeças de ninguém saber muito sobre, né? Tá muito mais explicado. Aí a gente falou, agora eu me sinto preparada. Pelo menos eu pensei, né? Não, realmente, acho que agora eu me sinto preparada. E aí a gente foi. Então, acho que acabou que veio muito dele, mas no final os dois estavam muito empolgados pra ir, né? Bastante. Em relação a gastos, foi o que estavam à espera ou gastaram mais euros do que o previsto? Por mim, eu acho que ficou bem dentro do que eu tinha. Tipo, meu saldo era 1 destinado a isso. Eu não gastei tudo. Gastei quase tudo, mas não gastei tudo. Então ficou dentro do que eu podia gastar. Não tinha como eu gastar mais, porque não ia ter mais. Então, pra mim, ficou dentro do previsto. Mas, por exemplo, eu me privei de algumas coisas, eu deixei de comprar outras coisas. Eu vi um Dyson que era 1/3 do preço daqui, e mesmo assim eu não comprei porque eu sou mão de vaca. Mas, tipo assim, sabe? Foi uma coisa que eu luxei, fiz várias coisas que eu queria, principalmente comida, eu comi muito bem. Mas eu tive ali o meu limitezinho, assim, tipo, eu posso ir até aqui. E você? Eu fui de qualquer jeito. Eu gastei tudo, comprei Claramente tudo. um geminiano e uma capricorniana. Eu abri a carteira, tava assim, gente. Tava torrando dinheiro. Passa com no cartão, então não tem problema, né? Com comida, com experiência. Fui pra um restaurante um pouco caro, assim, tipo, do que eu costumo comer e tal. Então, pra ter essa experiência, esse momento, porque não se sabe quando volta e tal. Então, tipo, eu gastei bastante. Foi mais do mesmo. que você gostaria? Eu acho que eu não coloquei um limite na minha cabeça, então, então por eu não ter colocado um limite na minha cabeça, me deixou essa zona de conforto de assim, tipo, pô, Poderia ter sido pior. Poderia ter sido muito pior, mas eu acho que eu gastei um valor, eu acho que eu gastei um valor bem legal, assim, em relação ao que costuma ser nas viagens, né, que eu costumo fazer. As nossas viagens, né, pra outros destinos. Sim, gastei, mas por opção, tá? Porque dá pra economizar bastante. Comenta aqui embaixo já se você é mais o Lucas ou mais eu nesse quesito. Eu tô curiosa pra saber. Mi, o custo-benefício do hotel com onsen valeu a pena? Quero muito ir, mas já vi que é bem caro. Esse eu vou deixar o Lucas responder, que era uma vontade dele. E também foi uma despesa que ele que pagou. Então, o hotel era um mimo que eu queria me dar, né? Que era o aniversário dele, lista, né? Era o meu aniversário, então igual que eu te falei anteriormente, que eu estava assim para algumas coisas. Então, o hotel foi uma coisa cara, né? Que nós pagamos. A ideia do onsen custou mais caro por ser um onsen privado, justamente porque a Michelle, por ter tatuagens, ela não consegue entrar em onsens públicos no Japão. Tampar também, né? O braço, as pernas, o pé e tal, já é uma coisa impossível.
Eu ia ficar uma múmia. Então, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu queria ter essa experiência, assim, de não fazer nada, e literalmente eu não fiz nada porque choveu o dia todo, mas eu queria fazer nada num local chique, né? Num local onde eu tivesse conforto, que eu tivesse as refeições já inclusas, sabe? Foram 2 noites que nós passamos hospedados nesse hotel. Foi um serviço de 5 estrelas mesmo. Muito personalizado. Muito personalizado, as pessoas estavam lá por nós, qualquer coisa era ligar no telefone e pum, já tinha alguém já nos ajudando. Nas refeições eu tive Wagyu, tanto no café da manhã quanto no jantar eu comi bife Wagyu, então, Wagyu, vocês sabem que o Wagyu é caríssimo, então eu comi Wagyu nessas refeições e algumas coisas bem chiques. E a questão do custo pela quantidade de dias, talvez valeu a pena. Então, assim, valeu muito a pena, mas eu acho que foi caro. Me custou 1.300 euros 2 noites, 650, 700 euros por noite. Eu acho que a gente conseguiu um descontinho de 10% lá por fazer casal, pro casal. Assim, para um casal, 2 noites deu 1.300 euros sem o transporte. Teve um pouco de consumação lá dentro, em que nós pedimos taça de vinho. Não, a gente. Cerveja. Taça de vinho e cerveja durante as refeições nos jantares, que não estavam inclusos. Então daí deu mais uns 50 euros de consumação lá, mas eu gastei 1.400 euros nessas 2 noites. O que é bastante. O que é bastante caro. Pô, gente, se você for ver, eu gastei em 2 noites foi um iPhone. Sabe? Exato. Não, e por exemplo, cada um gastou no resto da viagem, sem contar essas 2 diárias, 700 euros pros outros todos os hotéis. Então, tipo, só em um hotel ele gastou o dobro do que a gente gastou pro resto dos hotéis, né? Sim. Então, assim, a média de uma diária que a gente considera pra uma viagem, na maioria das viagens, é entre 60 e 100 euros, assim, por pessoa. A diária, Então, 600 euros por noite, casal, por 10 noite, vezes mais do que a gente gastaria, né? É bastante. E eu queria te isso foi um presente pra mim, né, do meu aniversário. Eu acho que foi merecido. Você se mimou. Me mimei. E valeu a pena. Deu pra fazer tudo o que você tinha listado em Tóquio? Coube nos dias que ficaram? Sim, eu acho que deu pra fazer tudo. Eu separei muito bem, assim, o que eu queria fazer, o que eu achei que seria legal pra gente fazer em cada um dos dias. Tóquio é uma cidade gigantesca, assim como Nova York, assim como Berlim, Paris. Eu acho que é interessante separar por regiões. Então a gente, hoje a gente vai pra essa região, a gente faz tudo nessa região. E aí isso deixava muito mais gostoso, né, sim, o dia a dia. E a gente conseguia ver diferentes faces da cidade, assim. Então sim, deu pra fazer tudo. A gente teve 2 dias e meio no começo da viagem e mais 4 dias inteiros no final da viagem, o que deu aí 6 dias mais ou menos só em Tóquio, sendo que um deles era só pra compras, foi só pra compras. Só compras. Então o que eu diria, pra visitar Tóquio e conhecer o máximo de lugares e regiões possíveis, pelo menos 5 dias inteiros. Com certeza. Teria mais coisa pra gente fazer? Sim, mas 5 dias estava legal e a gente teve mais esse dia extra pra compra. Deu pra conhecer quase todos os pontos turísticos importantes, os locais, restaurantes, então 5 dias regiões, eu acho que tá bem legal. Sim. Né? Vocês morariam por um longo prazo no Japão? Corta pra gente no segundo dia. E se a gente morar aqui? Eu acho que sim. Morar num longo prazo, tipo assim, vamos de Malicuia morar lá? Não, eu acho que não. Se fosse por um tempo, né, um período assim, tipo... sim, um mês. Um mês no máximo, sim. Porque a gente tem, né, o gato, a Helena e tal, então acho que um mês daria pra morar lá como um Mas local. não desistiria de Amsterdã pra ir pra lá? Não faria sentido. Primeiro porque eu acho que a cultura japonesa trabalha muito e os dias de férias são bem poucos e eu acho que isso afeta muito na minha mentalidade, no meu estilo de trabalho, na qualidade de vida, e alguma coisa que eu prezo muito estar na Europa é a qualidade de vida. Então, não faria sentido. Agora, se eu estivesse morando lá, trabalhando remoto, sem estar numa empresa japonesa e tal, talvez, são outros 500, né? Mas eu amei, me apaixonei por Tóquio, me apaixonei pelo Japão, então, tipo, velho, sei lá, um mês eu arriscaria pra passar lá com a Michelle. Tipo, a gente vai pra uma cidade pequena, sem saber, tipo, nada, tipo, estudando um pouquinho de japonês, sem saber nada e tentar se virar lá, sabe? Ia ser muito interessante. Eu faria isso. Faria, com certeza. Foi tranquilo se deslocar com as malas pelas cidades ou sempre usaram aquele envio? Pra quem não viu os vídeos, tem um serviço no Japão que talvez eu não tenha explicado direito, mas não é obrigatório, tá? Muita gente fala, mas é obrigatório mandar mala? Não é obrigatório. É só um serviço que vai te adiantar muita coisa, vai facilitar muito a tua vida. Porque, estações de trem tem muita escada. Muita gente. Muita gente também. E a gente carregando só a nossa mala de mão, a gente já começava a suar. Então, levar mais
uma mala grande não estava nos planos. Pra gente valia a pena, porque era 2.000 e tantos ienes, o que dava uns 13 euros. Isso por trecho, independente do trecho, assim, então valia muito a pena. E se chama Yamato, a mais famosa se chama Yamato, que é a dos gatinhos, assim. E aí a gente enviava a nossa mala, né? Tipo, a gente tá indo amanhã de Tóquio pra Kyoto, hoje a gente manda a nossa mala e quando a gente chega amanhã no hotel de Kyoto, a nossa mala tá lá, magicamente. Sim. A gente colocou um AirTag, inclusive, pra ir rastreando, né? Eu acho que se fosse, mesmo a gente levando uma mala grande, seria um perrengue, né? Sim. Eu indicaria fazer os... Eu indicaria 200%. Tipo, o primeiro trecho que você sai do aeroporto pro teu hotel, lógico, não tem o que você fazer, você vai ter que levar com a mala na mão. Mas depois que você chega num hotel, ou até num Airbnb, aproveite o serviço de usar esse despacho de mala. Ele vai sair em 10 euros, 15 euros, dependendo do trecho, mas, te poupa um tempo que você só viaja com a bagagem de mão ou com a mochila. Acabou. Esse não é muito perrengue. Não, muito perrengue. Pesado. E, pode confiar nos japoneses. Os caras não vão perder tua mala. Vai chegar perfeito, intacto. Eles colocam até uma capinha, assim, pra você, pra proteger, sabe? É um cuidado estúpido de da hora, cara. E que, a gente chega aqui na Europa, no Brasil, a gente não vê nada desse tipo de cuidado. Lá os caras, eles cuidam até com a sua mala, tipo capenga, sabe? A mala já viu dias melhores, eles vão tratar como se fosse uma mala novíssima. Exato. Uma outra dica sobre isso é que a gente não levou pra todas as cidades. Por exemplo, Hakone, que a gente vai ficar só 2 noites e era na montanha e tal, ia ser muito perrengue, a gente mandou direto de Osaka pra Tóquio. Mesmo que do dia de Osaka até a gente chegar em Tóquio, seriam aí uns 3 dias, você consegue mandar mesmo, tipo, pra daqui a 3, 4, 5 dias, uma semana, se você precisar. Isso, você consegue agendar, né? Agendar quando que a sua mala deve chegar no hotel, então isso também é bem legal. O Suica funciona mesmo em todo o transporte público do Japão? Sim, e queremos aqui, petição pra todo lugar fazer isso, porque, meu Deus, muito bom, mágico. É muito bom. Tu só chega, tu coloca o teu celular no Transit Mode, configura o cartão do Suica lá, menos de 1 minuto você faz isso e pronto. Aí toda vez que você entra numa estação... Não precisava nem, desbloquear com o rosto, sabe? Pra quem tem iPhone, enfim. É só bater na catraca e pronto, ele já identificava o Suica. Quando você queria recarregar, você paga no Apple Pay ali na hora com o cartão que já tá na sua wallet. É muito simples, é muito prático. E o legal é que o Suica não é só transporte público, tá? Você consegue pagar, usar ele como uma forma de pagamento em vários lugares. Nas combines, nas maquininhas de rua, tu consegue usar o Suica pra poder pagar. Até em restaurante. Até em restaurante eu também usei o Suica em restaurantes. Eles não aceitavam cartão de crédito e nem aproximação, então eu usei o Suica. Isso. Então é muito bom mesmo. E todo o transporte público vai funcionar. Você usou o cartão físico da Wise? Sim, usei o cartão físico e o digital da Wise. Não tive problema nenhum. Lembrando que o meu cartão da Wise foi emitido na Alemanha e a bandeira é Visa, funcionando normal. A minha Mastercard também funciona normal, então acho que as 2 bandeiras lá são... E aí quando não aceitavam essas bandeiras, aí a gente usava a Suica. Isso, eu usei 3 bandeiras, tá? Eu usei tanto Mastercard, American Express e ela usou a Visa. American Express eu não senti tanta diferença, todos os lugares aceitavam American Express, quase todos, acho que um ou 2 lugares não aceitavam, muito mais do que aqui, inclusive. Então, foi bem bom. Tranquilo. Foi bem tranquilo. E aí, se por exemplo, chega num lugar, vai pagar a conta, se o Suica não tem o saldo que você precisa, você coloca ali, recarrega na hora, 2 segundos, e aí paga com o Suica, não tem problema nenhum. Exato. Vale a pena ir para experimentar a culinária? Eu acho que esse é o ponto alto, né, da viagem. Esse é o ápice, você só vai pra isso. Se você quiser ir só pra isso, tu você tá no melhor lugar do mundo. Você pode não entrar em nenhum templo, nenhum museu, nada, e você vai achar ainda que é a melhor viagem do mundo. Exato. Acho que o japonês, né, ele tem um critério muito alto pra restaurante. Então é muito difícil você achar restaurantes no Google Maps. Primeira dica, não usem... Assim, podem usar, sabe? Mas, primeira dica, traduzam em japonês o que vocês querem pesquisar e aí depois coloquem no Google Maps. Ou vocês podem usar o Tabelog, que é o site deles de restaurantes, que é o tipo Google Maps, mas de restaurantes. E até pra reservar, né? E até pra fazer as reservas. E outra, vocês não vão achar restaurante com 5 estrelas, 4.8, e esquece, gente. Lá é tudo 3, 3,5 e... Nada é perfeito. Nada é perfeito. E tudo que tiver perto do 5 vai custar 2 rins, no mínimo. Uns 2 ou 3 rins.
Você vai ter que pegar de outra pessoa para poder pagar a conta, porque é extremamente caro. Os restaurantes que você pode ir, os de 3,5, 3,9, vai ser um dos melhores restaurantes da tua vida. Vai ser melhor do que qualquer outro restaurante que você já comeu aqui na Europa ou no Brasil. E vai valer a pena. Podem ir. Pode ir tranquilo. Eu vou até contar uma coisa engraçada, que no primeiro dia em Tóquio, à noite, o Lu tinha visto um restaurante no Tabelog que tinha uma nota um pouco mais alta. E a gente foi lá conferir, né? 4,1, 4,2, né? Tenho duas coisas pra falar sobre isso. O primeiro que a gente chegou lá, e aí a moça, vocês têm reserva? A gente, não. Ela, mas hoje tá cheio, enfim, não vai dar e tal, mas se vocês quiserem voltar outro dia, reserva ali pelo Tabelog, pipipi, popopó. E a gente, assim, como quem não quer nada, perguntou, mas quanto custa, né, o dinner set? Que lá eles têm essa coisa de cobrar um valor e né, trazer muita comida pra você. Era 33 mil ienes, lembra? 33 coisa mil. de, tipo, 300 e poucos euros. Por pessoa. A gente, tá bom, a gente vai pensar em volta. Não voltamos. Não voltamos. Tem restaurantes muito caros e muito bons. Tanto que o Japão, eu acho que é um dos lugares que mais tem restaurante Michelin. Tipo assim, o país que mais tem restaurantes Michelin, porque são realmente muito bons. Uma outra dica só ainda, pensando nesse assunto que a gente trouxe de culinária. Eu sou vegana, a Lucas não é. Então, em alguns momentos, a gente tinha que comer separado, porque lá não é comum que você entre no restaurante e não consuma nada. Faça companhia sobre a pessoa, né? Só faça uma companhia. Porque eu pensei assim, não, a gente vai em um seu, aí eu te faço companhia, depois você vai no meu, não tem problema, né? A gente tá lá pra curtir, enfim. Mas na verdade, às vezes a gente chegava dentro de um restaurante e, ela também tem que consumir. Aí, sei lá, eu pegava uma saladinha, ou eu pegava uma cervejinha, eles ficavam meio tipo, putz, porque, né, eles estavam esperando que eu comesse como qualquer outra pessoa, um jantar, enfim. Aí a gente percebeu isso logo no começo da viagem, a gente acabou, né, cada um indo comer em lugares diferentes pra não causar nenhum desconforto pra eles nem pra nós, né? E deu certo, e dá certo. E é legal também, viu? Acho que é bom cada pessoa ter o teu momento ter ali, sua né? Experiência, Ter sua experiência. E quando der a oportunidade pra cada um comer junto, para os dois comerem juntos, a gente comia. Sim. Como funciona o tax free? Lá no Japão, na maioria das lojas, assim, as que não tem tax free, elas costumam escrever, não tem tax free. Compras acima de 5 mil ienes te dão 10% de desconto de tax free ali na hora do caixa mesmo. É diferente de outros países que você precisa ficar guardando toda a notinha e ir lá no aeroporto, pegar uma fila e tal, e ter o seu tax free de volta. No Japão isso acontece no caixa, na hora do pagamento, o que facilita demais. E aí a gente meio que já sabia, sempre que a gente tava perto de dar 5 mil no total, a gente já colocava alguma coisa a mais pra dar os 5 mil e aí a gente recebeu os 10% de desconto, né? E uma outra coisa legal também é que eu tava comprando cosméticos e eu entrei numa farmácia que não era o Don Quijote, que é a mais famosa lá, e eu reparei, porque estavam falando no microfone, que acima de 5 mil não era só tax free, mas também outros 10% de desconto. Então eu tive 20% de desconto nessa compra, o que foi muito bom. O que você talvez tenha aprendido aí que você possa levar para sua vida, tanto privada quanto negócios ou, né, business. Pra mim, na minha vida pessoal, acho que o respeito é o senso de respeito em relação ao coletivo, né? Então, numa sociedade como um todo, como todo mundo se comporta, fazendo filas no metrô, ninguém correndo na frente do outro, todo mundo se respeitando. Isso é um valor pra mim inegociável, que é você saber a sua posição ali, né, no meio ali de sociedade, enfim, vivendo com outras pessoas. Entender que você compartilha aquele espaço com Todo outras mundo. pessoas, não é só você, né? Exato. Isso é o mais legal mesmo. Isso é muito legal. E o silêncio no transporte também, eu acho que todo mundo tem experiências diferentes na vida, estresses diferentes, e nem batalhas só no diferentes. transporte, mas tipo, na vida, assim, a gente andava e a maioria dos lugares estavam cheios, mas estavam silenciosos, Estavam quietos, né? E quando não tava é porque tinha um monte de turista. Exato. Tinha um monte de gente gritando, né? Mas eu acho que esse respeito, assim, como um todo, né? Na convivência de pessoas, pra mim foi a maior lição que eu tirei de lá. E que por isso que eu me apaixonei bastante, porque não tem vendedor gritando, porque não tem pessoas com caixinha de som, porque não tem moto estralando, ou gente ouvindo funk com carro alto. Então, tipo... É que as pessoas entendem que, tipo assim, talvez você goste muito daquela música e queira ouvir alto, mas não quer dizer que o fulaninho que tá passando do lado vai gostar também. Sim. Então, por que você não ouve no seu fone, sabe? Exato. Tipo, eles entendem que você não tá sozinho no mundo, que você compartilha com várias pessoas e que precisa viver em sociedade pra ter, tipo, um mínimo de paz e tranquilidade, assim. Então, a gente via as pessoas andando numa paz, dentro do metrô,
ninguém falava. Eu acho que também uma coisa que eu gostei muito, assim, é a paciência deles pras coisas. Tipo, fazer as coisas com calma, sabe? Tipo, tudo, sei lá, muito presentes, assim. Eu vi, por exemplo, um negócio que depois até o Lucas me falou que era algo deles mesmo. Um senhor tava meio que funcionando como ele tava trabalhando como guarda, assim, na plataforma do trem-bala. E aí, pra ele decorar que a portinha tinha fechado, ele fez um sinal com a mão, assim, e ele olhou pra portinha, fez um sinal com a mão, como tipo, eu entendi que ela fechou, e aí ele continuou a vida dele. E aí eu falei, caralho, isso é tão, tipo, estar presente naquilo ali, você prestando atenção no que você tá fazendo. Eu sou meio afobada no meu dia a dia, então às vezes eu faço 1000 coisas e eu, tipo, não sinto o que eu tô fazendo, só faço no automático. E aí agora, às vezes, eu tento, quando eu não quero esquecer que eu fiz uma coisa, tipo, tranquei a porta, daí eu não fico, será que eu tranquei a porta ou não? Eu fico tentando estar presente naquele momento e, tipo, sim, eu tranquei a porta. Eu tranquei a porta? Tranquei a porta. Só o fato de você apontar, ou de você, tipo, tá ali pensando naquilo, parece bobo, mas eu juro, eu vi isso lá e fiquei passada. Brasileiro precisa de visto? Não, como eu comentei, acho que em 2024 caiu isso de ter visto, mas parece que algumas coisas vão mudar em 2026. Então, se você tá vendo esse vídeo daqui a algum tempo, dá uma checada. Vocês não quiserem ir pra Disney do Japão? Nem Disney, nem Universal, nem nenhum parque. Assim como também não fui pra muitos museus. Eu adoro museus, mas não fui pra nenhum museu agora. Só o Team Lab que a gente foi. Mas porque a gente queria muito viver o Japão. Eu acho que já eram tantas coisas novas que a gente ia vivenciar, presidenciar. Ir pra uma Disney de lá, tudo bem. Todo mundo fala, é a única que é desse jeito, ela é diferente e tal. Mas não é o que a gente queria do Japão, Não, né? a gente não foi com essa expectativa. Quando nós estávamos comprando as atrações e tal, eu falei, tu quer ir pra Disney e tal? E aí a gente ouviu muita reclamação na Disney, assim, tipo, filas de levar horas. Tem um amigo meu que mora lá, inclusive, em Tóquio, ele falou, mano, tipo, não compensa, saca? Porque é caro e é muito lotado. E assim, Como era? se a gente voltar pra lá também, não, tô de boa, não tem nada que... Talvez numa segunda, terceira vez eu até queira em algum deles, mas eu acho que não era uma prioridade nossa nesse momento. E eu entendo que tudo bem, se você, tipo, estiver colocando a Disney no seu roteiro e tal, se você gosta, se quiser ir, vá, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Mas pra gente não fazia sentido, Acho que a gente ocupou o nosso tempo com... Andar na rua era mais importante do que pra Disney. Tipo assim, só andar e olhar, observar, sabe? Parar pra comer alguma coisa, comprar um gachapon, comer alguma coisa diferente, beber e tal. Pra nós foi a nossa atração, né? Ao invés de ficar 2 horas numa fila. Exato. Quanto foi o investimento total? Nossa Meu Deus do Senhora, céu. aí você nos quebra. Individual? Eu acho que é individual. Ó, eu fiz um Reels lá pro Instagram, inclusive se você ainda não me segue, segue lá e já tá lá. E se eu não me engano, do que eu levantei, assim, considerando passagem, hospedagem, gastos, comida e tal, deu uns 2.600, 2.800 euros a minha parte. Agora a sua deve ter dado bem mais. A minha deu uns 5.000 euros. 5.000, 5.500 euros da minha parte. Incluindo passagem, hotel caro, restaurantes. Compras. Com muitas compras, coisas idiotas, coisas não idiotas. Então, acho que deu entre 5.000 a 5.500 euros. Muita gente perguntou aqui, eu não trouxe, mas eu li nas perguntas que era tipo, mas é tão caro como todo mundo fala? E assim, acho que é que vocês têm um exemplo claro, né? Tipo assim, dá pra ser um pouco mais barato, dá pra ser um pouco mais caro. Acho que tudo depende muito do que você vai gastar lá, de quanto que você quer comprar, dos hotéis que você escolhe. Se você ficar em hostel, por exemplo, ainda mais barato. Então, tipo, assim como toda viagem, tem como você deixar lá dentro do seu orçamento. Né? Pra nós sair um pouco mais barato, porque nós já estamos na metade do caminho até lá. Então, a passagem pra nós... É a metade do preço. É a metade. Nós pagamos 500 euros. Testei, né? De Guarulhos até Tóquio e dava exatamente o dobro, né? O dobro. Nós pagamos 500 euros, então pra nós foi bem legal. Porque tipo, uma viagem daqui pra Nova York nós pagamos 500. Então, imagina, estamos indo ao outro lado do mundo, né? Foi muito bom. Se tivesse que escolher apenas uma cidade para completar Tóquio, qual seria? Eu acredito que essa pessoa vai para Tóquio e queria adicionar mais alguma no roteiro. Kyoto, não iria para Osaka, Osaka não volto mais para Osaka cedo, assim, tipo... Não seria uma prioridade numa próxima viagem. Eu voltaria fácil para Kyoto para
inclusive pra templos e tal, que são mais distantes, que a gente não conseguiu visitar. Sim. E eu acho que Tóquio e Kyoto seria um bom balanço, porque se você vai pra Tóquio e Osaka, é muito parecido, assim, no sentido de ser urbano e tal. Eu não sei se eu concordo. Não concordo. Eu não concordo no ponto do porque, tipo, por mais que eles sejam urbanos, Osaka é mais suja. Ah, sim. Muito mais suja do que Tóquio. E tem menos coisas pra se fazer do que Tóquio, por exemplo. Claro. Mas eu acho que no contraponto, sabe? Tipo assim, Tóquio, Kyoto é muito mais... óbvio, é muito mais discrepante. Aí eu concordo. Pra você ver sim, ainda dois sim, lados, sim, né, do Japão. Exato, o lado moderno e um lado tradicional, né? Isso. Eu acho que Kyoto... A única coisa que me frustrou em Kyoto foi a quantidade de turistas fazendo coisas turísticas. Tem uma pergunta aqui sobre isso, acho que a gente depois pode deixar pra essa. Mas eu faria Tóquio, Kyoto. Você? Também. Qual foi a melhor e a pior experiência? Aqui que eu ia chegar. Eu acho que a pior foi aquela ladeira em Kyoto que tava calor, eu já não aguentava mais, eu tava suando, costas, buço, tudo. Minha panturrilha tava suando naquele dia, eu nunca vi um dia tão quente. E ainda a gente tinha que subir uma ladeira que tava cheia de turistas, barulhentos. Assim, era passos de 2 centímetros e foi, tipo, desesperador. Foi horrível. A cidade em si, ela não era grande, então não comporta tanta gente igual tinha naquele momento. Foi horrível. E, tipo assim, era aqueles turistas, sabe, que tipo assim, eles estão no direito deles, sabe? Mas são muito espaçosos, do tipo assim, vou tirar uma foto, de parar no meio do nada pra tentar tirar uma foto. E aí meio fazer que... muito barulho. Eu não entendo, pô, pra que fazer tanto barulho? Foi isso que me... tipo, fez gostar menos de Kyoto. Nos frustrou um pouco, né? E que me frustrou. Eu acho que assim, e também uma outra coisa que eu não achei tão legal, não é como se fosse a pior experiência, mas eu acho que no passar dos dias foi nos deixando cansados, é porque a gente sabia que se a gente queria ir pra algum lugar sem turistas, tinha que acordar muito cedo. E tinha que ir muito cedo. E aí, tipo, às vezes a gente ficava, tipo, até assim, um saco cheio do outro. Porque, tipo, tinha que acordar cedo, e aí você tinha que ir lá, e aí... Por exemplo, eu queria fazer foto, eu queria fazer conteúdo, eu tava com aquela cara de sono. 8 horas da manhã já tava forrado de gente. E já tava forrado de gente. E aqueles turistas chatos que eles ficam, tipo, 10, 15 minutos no mesmo local, tipo, tirando foto, sabe? Tentando caçar foto. Isso é muito chato. E aí, você sabia que, tipo, se você fazia algo vazio de manhã, aquilo que você deixou pra fazer à tarde já tá socado. Exato. Então você não tinha muita escolha, sabe? Agora, a melhor experiência pra você? A melhor experiência pra mim, acho que foi a do meu aniversário no 11. Eu acho que lá foi muito bom. Vamos botar um top 3, assim? Tá, faz o teu. Eu acho que o onsen privado, o momento que a gente passou lá, a comidinha japonesa, toda a calma que a gente sentiu naquele lugar. A cerimônia do chá, pra mim foi muito legal também. Tipo, pra mim, assim, um negócio que eu vou marcar pra sempre na minha vida é, tipo, as meninas, as senhoras lá me vestindo, eu colocando kimono e tal, eu achei isso muito legal. E a terceira foi o kart. Putz, foi muito legal. E eu tava me cagando de medo. E eu amei. Uma dose de adrenalina não... Foi uma dose de adrenalina, exatamente. Não faz mal, né? Não. Eu acho que eu vou usar da mesma lista que a sua. Eu acho que eu não tenho muito o que mudar. Eu acho que... Talvez você adicionaria alguma experiência gastronômica? Sim. Eu acho que talvez... Se eu tirar o kart e colocasse a experiência que eu tive com o chefe preparando a comida pra mim ali no momento, tipo, era eu e mais algumas pessoas, tipo umas 3 pessoas no restaurante... Acho que foi uma experiência massa, porque o chefe tava ali fazendo o trampo dele, te dava, tipo assim, faltava ele colocar na sua comida, assim, tipo na sua boca, assim, né, a comida. Então foi muito legal, eu acho que essa experiência, assim, de você comer, sabe, na paz, quieto. E bem, né, quieto, comer bem, eu saí de lá explodindo. Num local quieto, tomando sua cerveja, comendo ali, tranquilinho, pra mim foi sensacional. Foi muito bom. Mais experiências boas do que ruins. Dá pra se virar só falando inglês? Dá, mas daquele jeito, né? Às vezes a gente usava palavras, tipo, falava que nem uma criança, né? Tipo, só palavras assim... Cortadas pra não dificultar. Ou, às vezes, tradutor, né? Tradutor foi na China, né? Na China, No Japão, não. No Japão, acho que a gente não precisou usar tradutor. Só se... eu usei, por exemplo, quando eu queria perguntar coisas específicas em lojas. Eu não precisei usar. Eu usei. Mas eles também estão tranquilos quanto a isso, assim. Eles, por exemplo, acho que teve... No final da viagem, eu queria saber se o negócio era vegano, eu tive que escrever e dar
traduzir em japonês e a moça me ajudou. Então, pra coisas muito específicas, mas a maior parte a gente só usou o inglês. E sempre mandavam arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, konnichiwa, ohayo, No final, astemase. Isso. Quando você vê que você já tá falando isso assim, entendeu? É automático. O que você achou de mais diferente no Japão? Cultura. 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 Qual foi a maior dificuldade enfrentada? Eu acho que é idioma, né? Idioma, 100%. Tipo, quando a gente tava em Hakone, já não tinha muita referência em inglês. Lá foi difícil pra poder pegar o ônibus. Lá a gente... Mas a gente sempre tem gente boa pra ajudar. Eu acho que isso foi muito legal. Todos os japoneses, mesmo que eles não falavam em inglês eles e tal, ajudavam. Eles paravam e tentavam ajudar, sabe? Sim. Muito solícitos. Sim. Como foi usar o transporte público? Tinha tradução? É o único medo que eu tenho em ir pro Japão. Tem e não precisa tem. deixar de ter de ir pro Japão por causa desse medo, tá? Vai ser um pouco perrenguinho? Vai, mas vai dar tudo certo. O Google Maps tá aí também pra isso, sabe? E funcionou muito bem. Funcionou pra tudo. O Google Maps nos salvou em todos os momentos. Mas era aquilo, quando tem rua em japonês, nome em japonês, etc. Pra você escrever isso, meu amigo, esquece. Aí não dá. Não dá. Aí é Google Maps, Google Tradutor. Nem sei como... Nossa, a gente nem sabe como resolver isso porque a gente não passou por isso, mas só em Hakone que a gente tinha um endereço no Booking, colamos lá e Deus nos O endereço todo em japonês é kanji. Em kanji. Não tinha nem... A gente não fazia ideia o nome, nem nada, até chegar lá e entender. Mas assim, Google Maps. E chip de internet ilimitado. Qual foi a sua cidade favorita? Tóquio, acho que a minha também. E eu acho que não só porque foi a primeira cidade, tipo, onde a gente... Meu Deus, estamos no Japão, mas porque é uma cidade muito única. Muito única. Tóquio é muito top. É assim, é São Paulo, porém quieta, limpa, organizada. Tem de tudo. Cara, pra todos os gostos. É a São Paulo que deu certo. Pronto. Eles são simpáticos e pacientes com os turistas? Sim. Eu acho que num contexto geral, sim, mas dá pra perceber alguns momentos que eles estão de saco cheio com turista, assim, que tipo, puta, mano. É só você não ser inconveniente. É só você não ser, tipo, falar alto, gritar, ou, tipo, ser a pessoa chata, sabe, do rolê. Não precisa ser isso. Sabe? Eu acho que você rir, agradecer, tentar conversar e tal, e sentir, né? Read the room, né? Você desconfiou, né? Ter o Seman Call, né? Se você não tá sendo chato, etc. Mas acho que todo a mundo maioria assim. foi super legal. Sim, todo mundo foi. Na hora de servir nos restaurantes, seja um restaurante mais caro ou mais barato. Às vezes a gente ia comprar alguma coisa, as pessoas perguntavam, de onde vocês são, né? Várias vezes a gente falou sobre a gente ser do Brasil, mas morar aqui, tal, e todo mundo ficava curioso. Bem legais. Conseguiu comer bem sendo vegana ou sentiu fome e desconforto em algum dia? Olha, eu acho que consegui comer bem. Mais do que sua expectativa. Mais do que a minha expectativa, com certeza. Inclusive, eu dei check em muitos restaurantes que eu queria. Eu achei que eu tava colocando demais, que talvez nem conseguiria, mas na verdade eu fui em muitos restaurantes bons que eu queria muito. Teve poucos momentos que a gente ficou assim, mas tem que procurar algo pra você e tal, né? Mas eu também aprendi que, sei lá, quando não tinha algo no café da manhã, por exemplo, eu levava uma barrinha de proteína. Eu tava sempre preparada também, acho que isso é importante. No hotel, às vezes, eu fazia meu leite com proteína, porque eu sabia que ia me sustentar. Então, eu tive ali os meus macetes, mas na grande maioria do tempo eu comi super bem. Como você dividiu o que queria conhecer mais dias para compras? A gente comprou coisas específicas durante a viagem. Por exemplo, o Lucas sabia que queria comprar uma faca. Eu sabia que em Osaka tinha uma loja muito boa pra isso. Aí ele comprou a faca dele lá. Ele sabia que lá teria um lugar legal pra comprar action figures. Comprou lá. Então a gente meio que sabia antes da viagem o que a gente já queria comprar, e acho que isso facilita bastante, né? Mas nada impede, assim, tipo, também de você ir conhecendo, vendo as coisas e comprando. Não impede, mas aí eu acho que a gente meio que adicionou isso ao roteiro, entendeu? Sim, já foi planejado, né? Já foi planejado. Porque senão eu acho que tu perde a mão, assim, de sair comprando, porque tem muita coisa. Nossa, overwhelming. Só que ao mesmo tempo a gente deixou o último dia da viagem, literalmente o último dia pra fazer compras, tipo assim, tudo que a gente quis e não conseguiu comprar ainda, aí a gente comprou no último dia. Até porque você foi pra um canto, eu fui pro outro e levou o dia inteiro. Levou o dia inteiro, tá? Indicação, contato, links das hospedagens. Estão todos aqui na descrição e também estão todos na descrição de cada um dos vlogs. Então, se você viu um hotel em Kyoto, no vlog de Kyoto, o hotel tá na descrição, mas eu também vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Vocês sentem que a religiosidade e espiritualidade do Japão transformaram vocês?
Acho que transformar é uma palavra forte, Transformar é difícil, Em sabe? 20 dias, assim, Não é como se a gente tivesse ido pra um retiro budista, Exato, né? não. Eu não quero, tipo, ser aquela pessoa que fala, nossa, minha vida transformou e tal, não é isso. Mas eu acho que eu consegui ver religiões muito diferentes das que eu cresci junto, ou das que a minha família tem, ou amigos. Eu consegui ver um outro lado que eu não conhecia. Eu não sabia muito sobre o budismo, eu não sabia nada sobre o shintoísmo. E eu acho que ter, sim, visitado os templos, ter visto como as pessoas praticam a sua espiritualidade e tal, foi muito inspirador no sentido de talvez seja legal eu colocar mais espiritualidade na minha vida do meu jeito, sabe? Então acho que pra mim foi nesse sentido. E pra você? Eu sou uma pessoa que tem minha religião, mas não sou religioso, né, no caso. Não sou uma pessoa muito religiosa. Já frequentei vários tipos de igrejas no Brasil, né, voltados ao cristianismo, e foi a primeira vez, né, que eu fui pra conhecer o lado do budismo e o shintoísmo. Eu achei bastante interessante, principalmente pelo silêncio, de novo, dos templos. A coisa que você mais gostou no Japão. Limpezas, Silêncio. O silêncio, a limpeza, a organização, as pessoas indo lá para, né, fazerem as suas orações, deixarem os seus votos assim de desejo, né, pela saúde, e tipo, não só para eles, mas também para todos, né, que estão ali. E por esse lado místico também, assim, tipo, de sorte, de saúde, isso de era sucesso, legal, né? de, sabe, tipo, de ter um amulezinho assim, Um amuletinho que é um que você pode amuletinho, carregar com você. sabe? Essas coisas. Tirar a sorte no tempo, Tirar a né? sorte. Esse misticismo é legal. Foi bem legal. interessante mesmo. Coisa que compensou no Japão e o que não valeu a pena. Eu acho que se ela tá falando sobre compras, teve algumas coisas que a gente até durante os vlogs comentou, que como a gente mora na Holanda e ganha em euro e, enfim, tem acesso a muitas coisas já, tinha muitas coisas no Japão que estavam o triplo do preço. Vou dar um exemplo. Meu SD card, meu memory card da câmera tava acabando, tinha poucos minutos, eu queria comprar um novo. Eu pensei, eles fazem isso aqui perto, né? Não é aqui que fazem o SD card? Do lado. Aqui na Holanda tava tipo 30, 50 euros. Lá tava 300 euros. O mesmíssimo, mesma marca, mesmo tamanho, mesmo tudo. Eu falei, você tá maluco? Então, não compensou. Eu acho que nem quem tava no Brasil iria achar que compensa, porque talvez até no Brasil esteja mais barato. Da China é muito mais, né? Então assim, coisas específicas não estavam compensando e a gente olhava ali na hora, né, na internet e via se compensava ou não. O que compensou muito pra mim foi comprar tênis lá e algumas peças de roupa, principalmente na Uniqlo, que é muito mais barato, e acho que foi mais isso. Pra mim compensou tudo, né? Porque eu gastei um monte de coisa, né? Comprei um monte de coisa, acho que não compensou, não foi nada, né? Os action figures estavam bem mais baratos. Estavam, mas assim, não teve. Pra mim compensou tudo, gente. Pode, tudo só compensa, vai. só vai. Sentiram-se seguros lá? Muito, inclusive adiciono aqui que se de repente eu tivesse ido sozinha, eu teria também me sentido muito segura. Teve momentos, por exemplo, quando a gente se separava pra jantar fora e tal, que eu voltava em Kyoto, por exemplo, eu andei 20 minutos à noite, tipo, no escuro, sozinha e muito tranquilo, muita paz. Até se tem outro homem andando na rua, tipo assim, eu não me senti tipo, ai meu Deus do céu, sabe? Cada um tá na sua, silêncio e cada um se respeitando. Foi muito, muito de boa, muito de boa. Quanto tempo antes começaram a preparação? A gente comprou as passagens em dezembro, né? 5 meses, né, de preparação. Uns 5, 6 meses antes. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o planejamento da viagem, que eu também vou deixar na descrição, e que ele tá bem completo. Vale a pena dar uma olhada, porque lá a gente fala o porquê a gente escolheu os dias que a gente foi, o porquê do roteiro, quanto tempo antes e tudo mais. Mi, depois dessa viagem você sente que poderia visitar outros países asiáticos, como a Coreia? Com certeza. Inclusive é uma coisa que a gente estava até falando, assim. Acho que 2 que estão muito na lista, que a gente quer muito visitar numa próxima oportunidade, é Coreia do Sul e Tailândia. Sim. Né? Iria fácil. Nossa, eu iria super. Sim. Me deu muito esse empoderamento de tipo... Mano, já fui, agora vamos pro próximo. Eu iria muito pra Coreia do Sul. Deve ser muito legal. E deve ser vibe Japão, sim, assim, com certeza. No sentido de ordem e tal. Organização, limpeza. Esperem próximos vlogs na Coreia do Sul, quem sabe. Quem sabe, hein? Não, quem sabe não. Vai acontecer, mas não sabemos ainda quando. Quem sabe, né? Quando vai ser, né? Fala da natureza, o que achou? Pergunta fofa. O que eu fiquei falando o tempo todo? Nossa, que árvore linda! Eu me senti
senti a minha mãe quando ela foi me As visitar a plantas, primeira vez. né? As plantas, os arbustos, as árvores, a vegetação, é tudo diferente, diferente. As árvores com os troncos assim, um verde diferente, os jardins japoneses, gente, tipo dentro dos templos, tudo lindo. Era bem cuidado, Lindo, limpo. lindo. Tipo assim, dava pra ver, parecia que tinham usado uma tesourinha pra tirar minuciosamente cada cantinho, assim, sabe? Tudo muito bonito, né? E também em Hakone é onde a gente viu mais verde, a gente respirou mais verde. Verde. Lá foi legal. Lá foi bem legal. Cachoeira, rio, assim. Lá foi bem legal. Bem bonito. Quantos dias em cada cidade? Ficamos, como eu disse, né, antes, 5 dias em Tóquio. A gente ficou 4 dias em Kyoto, mas eu colocaria 5 ou 6, porque o que acontece? Tem muitos templos legais de visitar, só que ficam muito longe. Fora da cidade. E aí eles ficam tipo um aqui, outro lado, então não dá nem pra visitar um e o outro à tarde, sabe? Seria legal, tipo, começar o dia com esses templos que ficam longe. Se o plano da pessoa não é visitar templo, quantos dias elas devem ficar na cidade? Se você não quiser visitar templos, aí eu acho que uns 3, 4 dias. Mas se for pra adicionar todos os templos que também são distantes e bem bonitos, uns 6 dias. Agora, Osaka, uns 2 dias, tá bom? 2 dias, 2, 3 dias. 2 dias inteiro, inteiro, eu acho que dá na mesma, né? Tóquio, 5 dias. Kyoto, 6 dias se for com templo. 3, 4 dias se for sem templo. Osaka, uns 2 dias inteiros. Hakone, uns 2, 3 dias também. 2, 3 dias. Se você quiser ficar pra ver o Monte Fuji, quanto mais tempo você ficar, talvez mais chance você tenha. Que o único dia que a gente ficou choveu, a gente não viu. A gente viu do trem, né? A gente viu um pouquinho, assim, mas vimos. E aí, por exemplo, Kyoto tem muitos bate-voltas legais. Eu queria muito ter ido pra Uji, a cidade do matcha. Não deu. Então, quem sabe na próxima. E a última que ela me mandou aqui nos 42 do segundo tempo, que é... Quando o produto for comprado sem taxa, ele precisa ficar lacrado? Não pode usar no Japão? Sim e não. Porque assim, eles vão botar num saco, mas você pode tirar. Porque ninguém olhou. Ninguém revistou, sabe? Ninguém revistou. Não revistaram. Mas tem lojas que, é tax-free, mas eles nem embalam. A Uniqlo. A Uniqlo não embalou. No começo não embalou também. Só no final da viagem que embalou. Então acho que depende da loja, do endereço. Em tese não pode, mas também ninguém vai ficar monitorando. Acho que não, né? Acho que não. Nós não estávamos no grupo dos monitorados, né? E como a gente fez as compras um dia antes de viajar, muitas das coisas a gente nem precisou usar, né? As únicas coisas que a gente usou foram as roupas que a gente comprou logo no começo da viagem. Lembrando que se for comprar faca, tem que colocar na mala despachada, tá? Não pode ir na de mão. Não pode, senão você vai perder a sua É. faca japonesa de muitos euros. De bobeira também, né? Exato. É isso! Respondemos todas as dúvidas que vocês tinham, mas se ficou mais alguma, deixa aqui nos comentários que a gente responde também. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Lu. Eu agradeço. Foi muito legal. Muito legal. E se você quiser saber mais sobre o Asus VivoBook S14, tem um link aqui na descrição. Se chegou até esse momento do vídeo, comenta um emoji de sushi. Compras. O sushi. Sushi. Não. Comenta um emoji de sushi e se inscreva no canal se não tá inscrita. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!